Então agora a gente vai falar da contratação das equipes. E acho que agora a gente vai entrar numa parte mais ligada à vida de vocês, né? Então, como é que você contrata uma equipe, né? Primeiro, é a importância de entrevistar, né? Inclusive, tem um artigo que diz que as pessoas são contratadas nos 15 primeiros segundos da entrevista. Basicamente, você é contratado quando você entra. Opa, desculpe. Basicamente, você é contratado quando você entra na porta. Né? Mas isso é bem bizarro isso, né? Então a entrevista é importante, né? E é obviamente que o objetivo da gente é contratar o melhor. Mas existe uma coisa que chama o paradoxo da escolha, né? É que você nunca vai saber se o cara que você contratou é o melhor porque você não contratou os outros, né? Então se você vai contratar mais de um, né? É interessante você ir percebendo, né? Se você acertou quem você contratou. E você tem que descobrir, principalmente, né, como aquela pessoa vai se encaixar no seu grupo, né? Então, lá você tem um grupo lá altamente que trabalha junto há muito tempo, né? E você trazer uma pessoa ou igual ou diferente daquele grupo, né? Ele é uma decisão muito importante, né? Porque ele pode não se encaixar no grupo ou ele pode trazer uma diversidade para o grupo se ele for diferente, né? Então, aí depende um pouco de onde você quer se arriscar. Né? E tomar muito cuidado, né, com o programador de resultado líquido negativo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Né? Então, lembrar que existem algumas tarefas básicas do programador, certo? E a gente está falando aqui da contratação num nível, porque é o nível programador, né? Porque são os dois níveis básicos de contratação que você contrata muita gente, né? Que é contratar o testador e o programador, né? Então, o programador tem que saber escrever um programa, né? Tem que saber entender um programa dado, tem que saber encontrar erros em um programa, tem que saber modificar um programa para fazer uma nova tarefa e tem que aprender coisas ao longo desse trabalho. Né? Então, isso aí é uma questão, são as tarefas básicas do programador, certo? A questão é que a gente tem evidências desde 1968, né, que tem grandes diferenças pessoais, né, entre programadores. Né? Então, esse primeiro artigo aí de 68 falava em 20 para 1 no tempo de programação, no 25 para 1 no tempo de apuração, de 5 para 1 no tamanho de programa, de 10 para 1 na velocidade de execução do programa. Né? Isso não teria relação entre a experiência ou a produtividade. Esse artigo é um artigo clássico, né? E que foi confirmado, de certa forma, por outros estudos, né? E eles mostram que essas diferenças também ocorrem entre os times. Então a gente tem um caso aí que é do Excel 3.0 e do Lotus 123 3.0, da mesma época, né? O Excel trabalhou com 50 pessoas anos, gerando 649 mil linhas de código, né? 13, né? E o Lotus 123, né, uma produtividade bem menor, 260 pessoas anos, trabalhando com 400 mil linhas de código. Né? Então a diferença de produtividade para o pessoal do Excel para o pessoal do Lotus 123, 8 para 1. Né? Talvez isso que tenha feito o Excel sair no mercado com a sua versão Windows, né? E o Lotus 123 nunca ter morrido, né? Que era disparado a melhor planilha, né, que existia na era pré-Windows, né? E, e no DOS, né? Então pode ter havido um ganho de produtividade pela ferramenta, né? Pode ter acontecido várias coisas, mas na prática a produtividade é diferente de 8 para 1. Né? Um estudo mais recente, ele analisa, né, várias equipes
fazendo as mesmas tarefas, tá? Mas ele analisa as equipes. E aí você tem aí marcado nesse diagrama de box plot, que chama, né? Esse diagrama de caixa, talvez, posso traduzir, né? Onde você vê, né, a marcação das equipes em relação à média de produtividade dos grupos, desculpa, não são equipes, são pessoas fazendo a mesma tarefa, tá? E ele pega a média, né? E mais recentemente ainda, né, Nichols falou que a variação do programador ela é mais importante que a variação de um programador para o outro, né? Então ele mostra aí, né, que se você ordenar, né, o, o, o esforço médio, né, você pode ver aí que realmente há uma diferença grande do esforço de cada um, né? Mas isso aí pelo esforço médio de cada pessoa para fazer as coisas. Mas se você for olhar as variações do esforço nas várias tabelas, né, você vai ver que aí são 10 programas, tá? Isso aqui não é no mundo real, é no mundo de um experimento de engenharia de software. Então ele pegou as pessoas, botou para fazer 10 programas, né? Ele podia escolher a ferramenta e a linguagem. Ele falou, a variação pessoal, né, é muito grande. Então, você bem, realmente tem um cara aí que produz 10 vezes mais que o outro, mas ele também produz uma vez menos, 2 vezes menos que o outro, né? Apesar do que ele tem esse exemplo que contradiz ele, que é o cara que programa muito bem, né, e com pouca variação, né? Mas você vai ver que tem muita variação, né, no lado. Então ele fala, olha, provavelmente a variação, né, vem muito mais, vem também, né, da tarefa, né? Então a ideia é a seguinte, né? A gente estava falando, ó, a variação vem da pessoa apenas, né? Que é os artigos originais, então o cara pode programar 10 vezes mais rápido que o outro, mas aqui ficou claro que a variação também vem da tarefa que está sendo feita. Provavelmente metade da variação vem da variação de uma pessoa entre a tarefa e outra. Ou seja, pessoas são mais preparadas para certas tarefas do que outras, o que é meio óbvio, né? Tem um termo chamado Peopleware, né, que tem um livro muito bom que tem esse nome, e fala que o foco das pessoas, né, e a gente tem que olhar para duas coisas, né? A habilidade e motivação, tanto individual como da equipe. Tá? Então são as questões importantes para você olhar, né? E um funcionário funcional, né, e aí vem qualquer área, né, ele tem que aceitar responsabilidades, completar o trabalho, informar os gerentes do estado do projeto, trazer os problemas rapidamente, compartilhar a informação com o resto do grupo. E aí eu quero chamar a atenção, né, que eu fui pegar isso lá no Kessner, né, no livro que eu falei antes de gerência de projeto, né, mas que o Scrum ataca diretamente essas áreas, né? Ele faz a pessoa pegar a tarefa, ele faz a pessoa ter um prazo pequeno, porque a tarefa é pequena, né? Ele faz a pessoa informar o gerente o que está acontecendo, né? Eles trazem os problemas diariamente para o gerente, para o Scrum Master, né? E ele está o tempo todo também na reunião diária, compartilhando informação com o resto do grupo. Então, talvez uma das características do Scrum seja transformar o funcionário, né, num funcionário funcional, né? Isso pode ser importante, né? O BEM, lá em 1981, ele falou em 5 princípios de contratação, né? Contrate os melhores talentos. Isso aqui é muito importante, né? Ele fala, até usa menos pessoas se elas forem melhores, né? Isso é importante também, porque equipes menores têm mais sucesso, né? Equipe grande você tem mais linhas de comunicação. Então, se tiver pessoas mais produtivas, né, menos pessoas, você tem mais chance de sucesso, né? Não se faz software que nem se faz muro, né? Quanto mais pessoas, mais rápido o muro fica alto, né? Casamento perfeito de funções é um objetivo a encontrar, né? Capacidades e motivações das pessoas, né? Ajuda as pessoas a crescer na carreira, né? Balanceamento da equipe para as pessoas se complementar ou harmonizar, né? E a eliminação dos desajustados, ou despede os problemáticos, né? Isso aqui é importante para a gente. É uma filosofia de trabalho, né?
é bastante importante. Né? Dentre essas 5, né, 2 são determinantes, né? Que é o casamento perfeito da função e o balanceamento da equipe. Né? As outras, por exemplo, melhores talentos, entram no balanceamento da equipe, como a eliminação dos desajustados. A gente já falou, eu acho, disso, né? Que a competência vem de conhecimento, habilidade e atitude, então a pessoa tem que conhecer, tem que saber fazer e tem que querer fazer, né? É o saber o que, o saber como, estar pronto para, certo? E nós temos aqui, né, a questão dessa motivação. Então, como é que as pessoas são motivadas, né? Olha, existe a motivação extrínseca, né, que é baseada em recompensas, e tem a motivação intrínseca, né, que existem várias, que é interna da pessoa, existem várias teorias. Uma teoria que eu trabalho bastante, é a teoria da autodeterminação, onde a pessoa tem que ter autonomia, né? Olha aqui, né, as equipes abertas favorecendo a isso, né? Abertas ou aleatórias, né? A equipe Scrum, né? Competência, né? E pertencimento. Isso vai levar a gente a algumas técnicas de gamificação que não têm feito muito sucesso na área de equipes de software, né? Parece que as pessoas rapidamente se acostumam com a gamificação e pode ter até resultados não bons, né? Ao contrário, né? Negativos, certo? Então, já para procurar essas coisas, quem é competente, quem sabe fazer o quê, né? É uma entrevista simples para você contratar, teria uma introdução, né? Bom dia, o que você vai fazer, perguntar o que a pessoa trabalhou, né? Fazer algumas perguntas de programação fáceis, tá? Uma pergunta tipicamente difícil, como ponteiro, recursão, né? E aí ver se a pessoa está satisfeita e se tem alguma pergunta, certo? Hoje em dia é muito famoso nos Estados Unidos, aqui eu não sei se no Brasil fazem, né? As entrevistas programadas no quadro negro, né? Também temos como também a tentativa de solução dos problemas, né? Então pergunta coisas. Como você transportaria o Maracanã para a Barra da Tijuca, né? Aí o cara tem que imaginar isso, né? E outra coisa, eu ia falar tem outra coisa comum aqui. E nós temos agora também os sites com competição de programação, né? Para obter cargos, né? São três características que são muito usadas hoje em dia, né? Ok. E aí, né, a gente vai seguindo na nossa aula